Olá, peritos! Meu nome é Ricardo, eu sou contador, sou advogado em formação e sou analista de sistemas. E hoje o nosso tema, o que nós vamos abordar é PJE Cálculos, a obrigatoriedade do uso desse sistema. Bom, isso é mais um papo, mais do que efetivamente uma aula, né? Então, vou abordar de forma mais informal com vocês. Bom, essa decisão, tá, justamente da Justiça do Trabalho, ela vem a trazer vários desdobramentos para a vida do contador. Mas o principal é que não só a vida do contador é afetada, a vida dos reclamantes e reclamados são afetadas, a vida do advogado é afetada, enfim, todos os que trabalham nesse sistema, nesse ambiente, serão afetados por tal decisão. E justamente porque, na fase de liquidação, o PJE Cálculo, ele, como padrão, ele trará problemas diversos e questões diversas e que cerceiam a liberdade de profissão do contador, a liberdade de defesa das partes e, logicamente, afeta o rendimento do trabalho do advogado dentro do processo. Comecemos por uma visão de um analista de sistemas. Como analista de sistemas, eu trabalhei muito tempo elaborando sistemas de cálculo. E no início da carreira, eu não era contador e trabalhei elaborando e criando um sistema para cálculo de benefício previdenciário. E com essa criação, eu acabei trazendo essa ideia para mim de começar a elaborar sistemas para fazer outros tipos de cálculo. E comecei realmente fazendo esses sistemas, expandindo esse sistema, mas chegou uma hora que eu não podia trabalhar só com sistemas. Eu vi que era imensa a gama de trabalhos e de aplicações que deveriam ser feitas. Então, sistemas deles são muito rígidos. Eles trazem uma rigidez e uma certeza muito grande. Ou seja, você tem que trabalhar com sistemas limitados. E eles não vão produzir o resultado que se quer em todos os casos. E, logicamente, o PJE Cálculos é assim. Ele não tem essa gama de informações, essa gama de processos inteirados ali no sistema para que ele possa produzir todos os resultados que se espera dele. Ou seja, mais uma vez, o sistema PJE é um sistema que pode ser até bom para realizar uma gama de cálculos, mas não atenderá a todos os casos. E por isso, na visão de um analista de sistemas, ele verá que se analisar o direito e se analisar a contabilidade, toda essa gama de informações não pode ser traduzida num só sistema. Então, a obrigatoriedade do sistema basicamente ela consiste num cerceamento, tá? De todo esse sistema que se observa dentro do judiciário, assim como também é um cerceamento da liberdade de profissão do contador. Vamos abordar cada uma dessas vertentes, o cerceamento de defesa sob a ótica de um advogado e o cerceamento de liberdade de profissão na ótica do contador. Cerceamento de defesa na ótica de um advogado. Como isso ocorreria? Logicamente, todo o processo ele tem a liberdade, o advogado tem a liberdade de defender o seu cliente e a liberdade de impugnar cálculos conforme basicamente conforme a sua convicção. Enfim, tomando os critérios de boa-fé, de bom senso, de razoabilidade, ele vai impugnar cálculos e trazer ao processo as suas indagações de forma que todos os elementos sejam considerados para a defesa do seu cliente. Contudo, se considerado o PJE Cálculos, ele já trará premissas pré-definidas. E essas premissas pré-definidas retiram do advogado a liberdade de defesa do seu cliente. Então, logicamente, se torna um cerceamento de defesa. Agora, o contador. O contador, ele tem que trabalhar com liberdade de escolha de suas ferramentas.
com a utilização do PJE Cálculos, essa liberdade vai ser cerceada, justamente nesse sentido. Além de muitos contadores estarem acostumados a trabalhar com ferramentas próprias, ou seja, ferramentas que eles produziram, e por não serem analistas de sistemas, programadores ou pessoas dedicadas também à área de informática, eles trabalham com planilhas eletrônicas. E essas planilhas trazem ao sistema, ao processo trabalhista, elas trazem uma flexibilidade. E concordo, em alguns casos, alguns contadores, eles abordam procedimentos de cálculo diversos daqueles que a própria especializada, a própria Justiça do Trabalho está acostumada. Então, o que se propõe agora é justamente um manual de procedimentos, mas não a adoção do PJE Cálculos como forma de padronização, de uniformização de cálculos na Justiça do Trabalho. Então, dessa forma, a adoção e a obrigatoriedade do PJE como sistema único é um cerceamento de liberdade do contador. Uma outra coisa, o advogado em si, ele será obrigado também a partir de 2020 a apresentar as petições e, basicamente, a sua propriedade intelectual, ela não foi afetada em relação a isso. Ou seja, o advogado, como defensor da parte em que ele é patrono, ele mantém uma propriedade intelectual, ou seja, ele apresenta os seus argumentos de forma concisa. Contudo, a visão que se tem do contador não é de um defensor, e o contador ele se torna um defensor contábil daquele cliente, do advogado, daquela parte que é dona do processo. Então, quando um contador é contratado para ser perito assistente, para ser um assistente técnico, ser um consultor dentro do próprio processo, ele, logicamente, através do advogado, ele apresenta as suas razões. E é por isso que eles são contratados. Contadores particulares são contratados para realizar cálculos enquanto o processo está em fase de liquidação. Logicamente, há uma propriedade intelectual que vai ser desassociada do trabalho do contador quando ele produzir um cálculo com PJE Cálculos. Ou seja, o contador está perdendo a sua liberdade de profissão. E não tão somente isso. A ferramenta não só retira isso do contador, ela retira também a propriedade intelectual. Ou seja, o contador passa a não pensar mais na hora de elaborar um cálculo. Então não será necessária a atuação de um contador, porque se todas as premissas já estão pré-definidas, o contador vai pensar para quê? Não é uma questão de aposentação do contador no processo do trabalho. Não é essa a preocupação. É basicamente tirar do contador a liberdade de pensar e de impugnar. Qualquer cálculo pode ser impugnado, inclusive os do PJE Cálculos, que podem conter erros, seja pela operação do sistema por quem o produzir, seja pelo próprio sistema em si, que é limitado. Enfim, essa questão traz uma celeuma muito grande, um problema muito grande para todas as partes e justamente para atender a um problema administrativo, um problema de gestão da Justiça do Trabalho, que é padronizar, uniformizar a liquidação no processo do trabalho. E o preço disso pode ser muito caro. Bom, espero que você tenha entendido, tenha compreendido todo o meu linguajar ao longo do vídeo. Essa é uma questão que, logicamente, para muitos profissionais vai trazer enormes reflexos e a vida do processo do trabalho, se mantida essa resolução até o fim e a obrigatoriedade da utilização do PJE Cálculos na Justiça do Trabalho, ela trará consequências que nós não podemos prever, mas realmente ela trará cerceamento de defesa para as partes do processo, porque nenhuma delas poderá impugnar um cálculo produzido pelo PJE, visto que não teria outra forma de se fazer cálculos dentro da Justiça do Trabalho, e também cerceamento da liberdade de profissão, porque os contadores que serão contratados para produzir cálculos na fase de liquidação pelas partes isoladamente,
eles não terão outra alternativa senão apresentar cálculos com propriedade intelectual de outras pessoas, de uma equipe da própria Justiça do Trabalho, que efetivamente pode não estar em alinho ou em acordo com o que o contador pensa. Enfim, todos serão prejudicados e a liberdade está realmente prejudicada nesses casos. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você já tenha feito a sua inscrição no site. Se não tiver feito, por favor, inscreva-se aqui embaixo, o botão está aqui, é esse vermelhinho que está aqui embaixo. Por favor, dê o like no vídeo. Gostou do vídeo? Dê o like, também está aqui do lado, é o dedinho para cima. Espero que você também faça o seu comentário. É muito importante eu conhecer se você gostou, se você não gostou. Não esqueça do meu e-book, Como Conseguir Sua Primeira Nomeação em Perícia Judicial. Tá? O link também está aqui embaixo. Me siga nas redes sociais e aguardo você no próximo vídeo.